Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade, que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Deixa eu só tentar compartilhar a tela aqui. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permitir que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade. Através das palavras contidas nestas cartas, sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Solange, por favor. Só dar boa noite aqui para quem chegou agora, a Luciana, Luci e a Erceli. Estamos na página 194. Boa noite. Lá naquele primeiro parágrafo pequenininho. Muito bem. Então, os impulsos são a realidade por trás e dentro da criação. Se toda a matéria voltasse à sua forma original de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos e, no final, dariam forma a outra criação. Os impulsos são para sempre. Entretanto, as partículas elétricas na matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido, mas a alma continua. Interessante, porque aqui ele está falando sobre três coisas, né? Sobre os impulsos universais, que a gente já sabe, né, de pai e mãe. Está falando sobre esses impulsos que eles atuam, né, nas partículas, e essas partículas elétricas são as que estão formando a matéria. E esses impulsos,
eles são permanentes, né? Eles são eternos. Enquanto que essas partículas que compõem a matéria, que é o caso do nosso corpo, né? Que é um bom exemplo, quando a gente desencarna, quando a alma sai do corpo, né? Como ele diz aqui, a alma é eterna. Quando a alma sai do corpo, essas partículas que formam o nosso corpo vão se dissolvendo, né? Todo mundo sabe que o corpo material vai se dissolvendo, enterrado ou não enterrado, ele vai se dissolvendo. Mas a alma continua, assim como os impulsos continuam também, né? Por toda a eternidade. Isso é bem legal de saber, né? Hoje a gente está nesse corpo, mas a gente não é esse corpo. Então, isso também traz uma certeza para nós da nossa eternidade, da nossa continuidade. A matéria não está mais aqui hoje, mas a alma, a consciência, né? A consciência divina, ela permanece. Oi, Margarete, seja bem-vinda. A gente está na página 194. Boa noite a todos. Tudo bom? Boa noite. Oi, Erceli, diga. Boa noite. Boa noite. Ótima noite. Por favor, Solange. Você pensa com os impulsos elétricos no cérebro. Você sente com os impulsos magnéticos em seu sistema nervoso. Estes últimos centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado. Sem a ligação magnética em seu sistema, você seria apenas movimento sem conhecimento. Agora é o momento de levá-lo de volta às minhas experiências no deserto, descrito na carta 1. Você deve lembrar que, quando fui ao Rio Jordão, para que João Batista me batizasse, eu era um rebelde, totalmente contrário aos ensinamentos dos judeus, que afirmavam que Jeová castigava os homens por seus pecados. Intuitivamente, sentia que aquele era um conceito falso e cruel. Eu rejeitava. Depois que me foi mostrada a verdade sobre a criação, não podia compreender por que a consciência perfeita não criava seres perfeitos, feitos à imagem de seu Criador, amor inteligente. Perguntei ao Criador, a consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade? Então me foi mostrado com toda a clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgiam do ponto central do eu, que a ciência agora chama de ego. Este manifesta a si mesmo na personalidade, como uma necessidade impulsionante para defender-se da crítica ou do ataque físico emocional. E uma necessidade impulsionante semelhante de se afastar dos demais para chegar primeiro na corrida da vida. Também se manifesta na personalidade, como uma necessidade impulsionante de adquirir tudo de melhor para si mesmo, apesar da oposição dos demais, e uma necessidade impulsionante semelhante de agarrar-se às suas posses pessoais, sejam elas parentes, amigos, bens materiais ou conquistas, a despeito de toda a oposição. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Eu já estava pensando sobre isso, né? A criação do ego como ferramenta. A gente sabe que, segundo Cristo, né, o ego surgiu desses impulsos de pai e mãe, né? É como se ele fosse o filho do pai e da mãe. Será que esse ego, né, a maneira como ele se comporta, não poderia um dia ser um comportamento diferente? Porque hoje o ego ele pensa primeiro para mim, né? Primeiro e mais para mim, né?
e menos para os outros. Será que um dia haveria uma possibilidade dessa ferramenta ser, ainda continuar sendo uma ferramenta, mas ser mais altruísta ou pensar primeiramente nos outros, né, em prol da comunidade, que é como é a alma, né? A alma, ela pensa primeiro na maioria, tal, fazer o bem para o pessoal, tudo. Ela mesmo chega a se sacrificar, né? Vladimir, Ela se sua opinião. desenvolve também. Oi, Celina. Ela se desenvolve. Repete, Celina, por favor. Pera. Ela se desenvolve também. Ela amadurece. Ela vai se tornando, vai ampliando a consciência dela. Então, ela também evolui. Ela não fica estagnada. Ela vem com um determinado estado de consciência, mas aos poucos a própria vida, as experiências, vai permitindo que ela compreenda, seja por si, seja por influência da psique. Então, alguém que alcance uma frequência de 5D, ela não apenas, a consciência dela não apenas evolui, mas todo o corpo, todos os corpos também evoluem. E isso inclui a mente inferior, que é substrato do ego. Então, ela evolui, ela é capaz de realmente chegar a um nível de consciência bastante interessante, exatamente porque ela vai sofrendo mais e mais a influência da alma, né, através da psique. Oh, desculpa, Vladimir. Não, Pode falar? pode falar, Ciri, por favor, depois eu falo. Eu achei interessante isso, porque o ego evolui. Mas, em contrapartida, quanto melhor eu for, melhor é para mim mesma. É o egoísmo. Eu acho que sempre vai preservar o egoísmo. Porque se eu for uma pessoa que faça maldade, eu não vou me sentir bem. Vou me sentir bem fazendo o bem. É um egoísmo. Se você estiver fazendo isso, o ego, para parecer bem, sim, é egoísmo. Mas só colocando a questão que o Roberto falou, né? Por que que o ego? Porque o objetivo do ego, a criação do ego, é para individualizar o ser na Terra, para proteger, trazer tudo que ele precisa para se desenvolver, afastar dele tudo que atrapalha o seu desenvolvimento. Se ele for se preocupar com os terceiros, com outras pessoas, aí a gente. Qual é a finalidade da alma? Né? Aí a gente não precisaria ser individualizado. E a gente está aqui para. O ego está aqui para proteger, e a alma para ser libertada do ego, para poder crescer e se desenvolver. Então, Deus é perfeito, ele não ia fazer uma coisa redundante. Se ele fosse criar um ego perfeito, que fosse se preocupar com o meio ambiente, com outras pessoas, etc., ele, ele já deixaria a alma que ele mesmo fala, alma, se vira e se indivíduo. O ego não seria redundância. O ego é uma ferramenta que estabelece alguns Você não parâmetros entendeu o que eu falei, e Celina? mantém. Você não entendeu o que eu falei. Eu entendi. Não, eu falei o seguinte, que se o ego fosse tão bom quanto a alma, seria uma redundância da ferramenta divina, da criação. Né? Não precisaria do ego. Não precisaria do ego. Como o ego vem e individualiza, e ele sempre protege aquele ser que é perfeito, que é bondoso, que se preocupa com o outro, que está querendo se contatar com a consciência divina e tal. Eu tenho a impressão que, se fosse assim, Deus não criaria o ego, né? Entendeu? Já criaria o indivíduo, ou sei lá, eu fazia de um outro jeito, né? O ego é importante no processo de manter a personalidade, de reter
uma personalidade que vai interagir sob determinadas circunstâncias. Na medida em que a personalidade, o ego, o ser humano, vai se desenvolvendo e conseguindo tomar maior consciência de si, ele leva todos para cima, ele não vai manter uma determinada ferramenta dele nos mesmos termos. Então, tudo evolui. Então, o ego, ele parte de um processo que vai sendo, através das experiências daquela personalidade, vai ocorrendo uma conexão maior, mais profunda com a psique e, consequentemente, com a alma. Então, eles não são redundantes. Não falei que eles são redundantes, Celina. Eu falei que se o ego evoluísse a ponto de se preocupar, a não tirar nada de ninguém, ou não fizer, aí seria uma redundância da alma. Por isso que eu disse que ele é redundante. A função dele é uma função que a alma não tem. A função dele é individualizar o ser vivo aqui na Terra. A alma de evoluir, certo? O processo todo envolve uma unificação daquilo que é do corpo mental, emocional e físico, sendo uma coisa só. Então, isso exige que o ego ele se amplie a consciência de si mesmo para entender a realidade de uma forma mais extensa, mais ampla. Então, Celina, você concorda que o ego surge no momento da concepção e se extingue no momento da passagem? Sim. Por que ele iria se desenvolver? Se a função, o objetivo dele era individualizar a pessoa aqui, proteger a pessoa aqui. Lembra do exemplo que ele dá das mãos? Que existe aquela questão do impulso egóico. Lembro. Mas é assim, ele evolui. Por quê? Porque naquele Só para momento em lembrar, que né, o exercício das mãos é aquele que a mão se afasta, é o que atrai, depois o que repele. isso, Só para e lembrar. que a alma está no centro, Isso, em equilíbrio, incólume, silêncio e em equilíbrio. equilíbrio. E aí, qual que é o sentido daquela experiência? É você tomar consciência de que o ego ele tem uma função. E logo em seguida vem a psique, que vai fazendo um jogo para se conectar mais e influenciar de uma forma mais profunda o ego. Senão, não teria por que ter ele explicar sobre a psique. Que ele se aproxima, nas cartas finais, ele se aproxima, tem condições de se aproximar a partir de um processo que eu entendo sejam as experiências que nós temos de vários fatos da vida, e essas experiências fazem com que ocorra uma flexibilização do ego e permitindo que a psique possa se aproximar e se influenciar de uma maneira mais profunda o ego. Por isso que a psique existe, para dar oportunidade de influenciar de uma forma mais madura ou frequencialmente mais alta o ego, alterando a consciência da personalidade. A gente aprendeu aqui na carta 5 que quem evolui, que quem amadurece,
que quem busca, quem entende conscientemente a consciência, quem é levado à consciência é a psique. Isso nós já aprendemos aqui na carta 5. Então, por esse prisma, eu entendo que o ego, ele só tem importância, a importância dele é restrita à manifestação física, né? Como o Vladimir falou aí. Ele só tem função aqui nessa materialidade. Então, baseado nisso, Celina, tá? Nada contra o que você está dizendo. Mas eu entendi que, estou concluindo aqui que o ego não evolui. O ego, ele é controlado. Ele tem uma função específica, como disse aqui, né, na carta aqui agora. Proteger, se agarrar às posses, se proteger, se defender, enfim, buscar os interesses próprios. Então, ele tem a sua função de proteção e de busca na vida material, que nós precisamos, né? Aquela coisa toda. Então, aí a psique começa a perceber que o ego que os impulsos egóicos são comportamentos prejudiciais. E aí ela começa a racionalizar a consciência e buscar parceria com a alma. Nós entendemos. Exatamente. Isso foi explicado aqui na carta 5, Isso. há páginas atrás aí. Entendeu? Só queria colocar isso, né? Porque o ego, Cristo diz que ele é importante, sim, como função terrena aqui, né? Fundamental. Ele foi criado na junção da atividade com a rejeição, com a ligação e rejeição. Ou seja, pai e mãe. Ele foi criado naquela hora. Ele é filho dos dois. Entenderam? Eu queria colocar isso aí na discussão aí, né, no debate, para ficar mais maduro. E assim, a função do ego é essa, é individualizar o ser vivo aqui na Terra. Quando você fala em individualizar, é trazer para ele tudo que o ser vivo precisa, independente do que ele faça para trazer isso para o indivíduo, e afastar do indivíduo tudo aquilo que o prejudique. Se ele estiver fazendo isso, ele está agindo como uma ferramenta divina. Acabou. Né? E a alma não. A alma, ela está lá quietinha e tem ligação direta com a consciência divina. Quando o ego se afasta, ela pode ter essa possibilidade. E quem leva a alma a perceber e a ficar livre é a psique, que vai lá e fala, o ego, teu alma, vem para cá, vem começa a agir aqui um pouco mais. Tal. É claro que eu estou falando de maneira figurada, né? Mas é isso. O ego, ele também tem o papel de treinador da alma, né? Porque a alma vai se fortalecendo quando começa a ver essa percepção, né, cada vez mais profunda da psique, para fazer com que a alma se sobreponha aos impulsos egóicos, né? Os impulsos do ego, eles também fazem parte desses impulsos primitivos, né? De querer a luz, de querer o bem, de querer satisfação. É bem parecido com os impulsos que a alma tem. Só que o ego vai buscar para fora e a alma vai brotar de dentro, né? Essa é a grande diferença entre ego e alma. Lembra que no momento da concepção, a alma é carregada com todas as vidas passadas dela, né? Vem para a Terra com todo... A alma tem sei lá quantos milhões de anos. Né? Sim. E o ego, ele nasce, no momento da concepção e vai na hora da passagem e vai embora, né? Eu só queria corrigir uma coisa que eu disse aí. Eu falei que era na carta 5, né? Que a explicação da psique, ego, impulso egóico e alma, né? Isso é na carta 8, tá, irmãos? 8. Bem na carta 8. Isso. Na carta 7, na página 258, a gente tem uma passagem que o Cristo fala sobre isso também. 258, no antepenúltimo parágrafo, onde ele diz: portanto, quando você tiver superado os impulsos do ego e convidado a alma a manter o domínio dos seus pensamentos e sentimentos,
você será instigado a expressar todos os impulsos divinos acima descritos. Você será tomado por um desejo de promover unicamente o bem supremo de todos os seres vivos e do universo em si. Você terá se tornado um verdadeiro mensageiro da consciência divina, expressando todas as suas qualidades do ser. Porque você é consciência divina, né? Você é consciência divina individualizada na Terra. Então você começa a agir como consciência divina. Mas E mais, assim, né? Você não precisa mais do ego. Aí fala, mas o ego para me proteger. Proteger do quê? Se a consciência divina pode te proteger, não é? Se sim, você basta chamar a consciência divina para ela te proteger, trazer aquilo que você necessita. O ego não é mais, ele vai ficar, sei lá, não sei qual a utilidade do ego aí. Ele cumpriu o propósito dele, ele individualizou o elemento na Terra, o ser vivo na Terra, até que o ser vivo trouxesse a sua alma, fizesse aflorar a sua alma. Acabou, ele não tem mais necessidade. E a alma sabe se defender melhor do que o ego pode defender, sem prejudicar absolutamente ninguém. Né? Vamos ler aqui, página 259. Olha aí o segundo parágrafo. O que é que Cristo diz aí, ó? O ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade. O impulso de movimento contínuo, aparente em todos os seres vivos, inclusive plantas que giram e desdobram as suas folhas para captar o sol da melhor forma possível. Lembra que a gente falou a semana passada sobre a questão que Cristo disse lá na carta que tem seres que os homens, né? Alguns pais se ausentam depois do nascimento dos seus descendentes. A gente chegou a gente entendeu que o pai, né? Que é a figura dos irmãos gêmeos lá, né? Dos gêmeos, atividade, né? O pai é atividade. Então, o ego, o que Cristo está dizendo aqui nesse parágrafo, né? Que o ego é governado por essa atividade masculina. Aí, o que é que eu estou entendendo aqui? Que esse impulso dele de sempre querer, fazer, é reflexo dessa atividade impulsionada aí de eletricidade. Sempre está em atividade. Olha, e olha o que ele diz aqui, continuando esse parágrafo. Né? O ego, em todo ser vivo, é unicamente o assento da consciência terrena. Ele, de maneira nenhuma, se assemelha à realidade divina que constitui a alma. O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena e está voltado exclusivamente para conseguir o que quer para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sobrevivência. Eu tenho isso aqui anotado, que lembra uma discussão que a gente teve lá atrás, eu com o Oswaldo, que a gente falava, que ele falava que o ego continuava, e eu dizia, não, o ego nasce com a gente, nasce na concepção e morre com a passagem. E está bem claro aqui, né, o impulso egoico pertence unicamente à dimensão terrena. Só, e somente só. Então, ela não evolui. Não evolui. Ela aprende, claro, né? Ela, por exemplo, ela vai entender. Ela é controlada. Não, mas é assim, né, Rodrigues? Vamos supor, ela põe a mão numa formiga e a formiga pica. O ego aprende que a formiga pica, então ele vai proteger o indivíduo, não vai deixar o indivíduo mais pôr a mão na formiga. Ele faz essa aprendizagem para proteger. Mas só isso, é um aprendizado que ele faz. Acabou. Para proteger, para individualizar o ser na Terra. Como uma inteligência artificial, né? Vai juntando dados, coletando dados, né? E através desses dados, mas esse é o erro, né? Vai criando crenças, né? Vai criando crenças, né? Vai criando crenças. A formiga pica. Isso. Não são todas as formigas, né? Vai criando crença e crenças limitantes, né? Que vão impedindo que a sua alma consiga chegar, né? Se evoluir, sair de fora dos véus e correntes que a seguram, né? Exato. O ego é para assegurar a sobrevivência do indivíduo.
né? Sem dúvida. Para proteger, né? Muito bem. Então tá aí explicado por que que não nasce um ego bonzinho, né? Não, Altruísta. do ponto de vista Nasce ego individual, ele é egoísta. bonzinho, né? Do É, ponto de ele é. vista do indivíduo, ele é bonzinho. Tá fazendo o papel dele, né? Ele é bonzinho. Tá bem. Página 195. Também me foi dado compreender que sem estes dois impulsos do ser criativo, fundamentais, eternos e inalteráveis, não haveria nenhuma criação. Este é o segredo da criação, o segredo da existência e do ser individual. Ao trabalharem juntos, como equipe no mundo visível, separadamente, porém inseparáveis, estes impulsos gêmeos foram os meios pelos quais a substância da matéria em si foi criada desde a sublime consciência universal. O impulso de criatividade é o eu original da atividade. Este impulso de atividade é universal e procede de uma só fonte, a atividade, e um movimento na consciência e consciência em movimento. O outro impulso criativo possui, em sentido figurado, duas faces olhando em direção opostas. Elas são ligação, rejeição, trazer para o eu, rejeitar desde, também conhecido como atração-repulsão, atrair para o eu do repelir Não, na consciência. esse repelir do eu, né? Tá É. do eu aí, mas é repelir do eu e atrair para o eu, né? Repelir. E Isso. rejeitar desde o eu também, né? Isso, é. Por isso as duas faces elas estão em oposição, mas não estão assim. Elas estão assim. Uma atrai, a outra repele. Tanto que o sinal aqui, né, esse sinalzinho aí de maior e menor, o eu está no centro. Mas uma face diz eu quero isso e recolhe o que ela quer. Não, mas está indicando direção, né, Roberto? Tudo bem, eu não vou, porque isso é bem, porque eu me baseio no sentido assim, ó, são duas, né? É o atrair, ele vai explicar mais para frente, né? Você recolhe, atrair, blá, 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 depois volta, repelir, blá, 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 e a alma no meio. Essas duas forças estão protegendo a alma, o de repelir e o de atrair, né? Está aqui, ó, protegendo a alma. Mas tudo bem, também não faz diferença. O importante é que a alma está no meio da atração e rejeição. Isso mesmo. E por isso é atrair para e repelir do, né? Isso. Repelir do eu. Ele não Isso. quer. Então Isso. tira dele. Na consciência. Isso. Estes são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada. O universo inteiro é uma manifestação do poder criativo ativo nestes impulsos gêmeos do ser físico, criando matéria e forma individual. Este é um dos segredos fundamentais do universo. Isso é uma coisa, né? Que coisa inteligente que foi, né, o eletromagnetismo, né? Quer dizer, eu dou forma buscando o que eu quero e ficou uma coisinha a mais aqui, tirando o que eu não quero. Muito. Duas coisas, né? Duas coisas, uma que atrai, outra que repele, né? E tem a atividade que diz eu quero, né? Eu quero Que vai aquilo. formando, né? E aí o magnetismo vai buscando e separando. E é interessante é que nessa página 195 ele fala de dois segredos, né? Esse é o segundo que ele está revelando aí, né? Isso. E lá na página 197 ele vai falar de outro segredo que também é Segundo fundamental. segredo da criação, né? É importante que a gente perceba esses detalhes, né? E aprendamos esses segredos, né? Isso vai... É o segundo fundamento.
Segundo segredo fundamental do universo. Eu vi o núcleo da personalidade, ou ego, como agora é chamado. Tinha sido criado como o guardião da personalidade. E estava irresistivelmente gravado com o impulso magnético para assegurar a intimidade e sobrevivência, para proteger a condição do eu original individual. Isso foi conseguido usando as duas faces do segundo impulso do ser, ligação, rejeição, para assegurar a individualidade. A face da ligação arrasta, extrai, atrai, exige, puxa, compra, agarra, se prende às pessoas e às posses que busca. Esse impulso cria uma ilusão de segurança nas relações e nas posses. É o instrumento da consciência mãe, que inspira a construção de família, comunidades e nações. Ele pode produzir beleza, alegria, harmonia e amor. Ele também pode destroçar vidas e destruir comunidades quando é dirigido pelo ego. A face da rejeição repele, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas, pessoas, animais e posses que ela não queria, que ela não queira. O impulso da rejeição cria a ilusão de intimidade e segurança. Esse é o impulso que promove as rupturas nas famílias, nas relações, nas comunidades e nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas, assegurando proteção à intimidade. Mas é uma força destrutiva quando seu direcionador é o ego. Sem esses dois impulsos gêmeos do ser, todas as coisas permaneceriam sempre misturadas umas às outras na eternidade imutável do poder criativo universal em equilíbrio. Deixa eu só falar boa noite aqui para Ana, que acabou de chegar, e que a gente está na página 196. Na metade da página, mais ou menos. Tem sem esses dois impulsos e no de baixo sem esses impulsos gêmeos. Esse é o parágrafo que estamos. Que coisa complexa isso, né? Complexo. Ok. Isso aqui tem que ser debulhado todos os dias. Diga. Com relação a quê? É porque o ego foi criado por esses impulsos, né? O ego foi criado por esses impulsos. E Não, Rodrigues, será? aqui, página 2, o que a gente leu lá, Roberto, 259, né? 258, 259. Peraí, deixa eu ver. Peraí, não é aqui não. Porque ele chega no momento da concepção, Desculpa aí, certo? peraí. Diz que o ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade. Foi o que você leu na 259, Rodrigues. Segundo parágrafo. Peraí, que eu vou achar aqui. O ego foi criado. Tá aqui, ó. Página 216. Portanto, o mundo visível, longe de ser sólido e matéria imponderável, na realidade é mente e atividade, trabalhando sempre em conjunto com o emocional magnético, ligação-repulsão, também conhecido como atração e rejeição. Pai, inteligência, que é a eletricidade física, e mãe, amor, físico-magnético, ligação-rejeição, juntos produziram um filho, o ego. Para individualizar o ser aqui na Terra. Aí interessante é que isso a consciência fez dessa forma, né? E aí o ego, o próprio filho, se apodera dos impulsos, né?
e provoca esse trambolho aí, né? Coisa, né, rapaz? Mas sabe por quê, Quando ele que Rodrigues? dirige. Sabe por quê? Por quê? Porque ele tem uma. O pai deu para ele um objetivo, ele segue o objetivo à risca. É ordens, eu vou cumprir. Não, não chega perto e me dá aqui. Né? Ele faz isso. É esse o objetivo dele. Ele está servindo ao pai. Você vê que a leitura é bem clara. Ele quem? O ego. Ele faz o quê? Ele pega esses impulsos e promove para si apenas. Só para o indivíduo. Entenderam, irmãos, a questão aí? Sim, Os impulsos gêmeos, eles são divinos, né? Eles são para a prosperidade da humanidade. Mas o ego pega esses impulsos e é o advogado que advoga em causa própria. ele Entendeu? faz para o indivíduo, né? Ele não está Ele preocupado, faz né, com o só para universo. Então, Ele mas ele, está preocupado o impulso é um em só. promover o melhor do universo para o indivíduo, mas não que aquele indivíduo proporcione ao universo melhor. Né? isso é. Então, essa é a única diferença, né? Mas a consciência, de alguma forma, quando ela está adormecida no ego, ela é como uma criança inocente. Ela ainda não tem. Ela tem esse mesmo impulso, né? Porque quando a gente lê aqui na 196, e ele fala: a face da ligação arrasta, extrai, atrai, exige, puxa, compra, agarra, Traz, né? se prende a pessoas e posses que busca. Então, tudo isso foi buscado de fora e Isso, trazido de isso, fora para dentro, isso. né? Para trazer esse bem-estar para o indivíduo. E esse é o mesmo impulso da alma. A alma também deseja esse bem-estar, mas por causa das leis da existência, a alma compreende que para que esse bem-estar surja, ela faz justamente ao contrário. Em vez de ela atrair, em vez de ela arrastar, ela empurra para o florescimento do outro. Ela O faz isso obje... ao contrário. É que são objetivos diferentes. A alma, ela quer se reconectar com a consciência universal, com a consciência divina, né? Se reintegrar com a consciência divina. E expressar o Pai. E o ego não, o ego quer, não, que vai se ver, que aqui, você é indivíduo, fica aqui. Vou te dar o melhor possível aqui, fica aqui. A diferença é Não vai esse. correr risco, né? Não vai correr risco lá. Você fica aqui. E a alma quer expandir, ela quer se entrar em contato com a consciência divina, se reintegrar com a consciência divina. Expressando o Pai, né? Que é o que a gente vê na página lá Sim, 43, né? sim. Continuamos? Eu não amo. Isso aqui eu vou estudar em casa. Vamos lá. Lição de casa. São de casa. Temos que ter isso aí, irmão, bem claro, viu? Bem claro, porque isso vai nos trazer subsídios e poder para dominar os impulsos egóicos, viu? Isso é importantíssimo nós sabermos disso. Pode ir, Solange. Sem esses impulsos gêmeos, não haveria nenhuma interação entre dar e receber e puxar e empurrar, necessários para a criação de milhões de experiências pessoais, a partir das quais avança e evoluciona a personalidade. Portanto, o problema da personalidade e da direção do ego, que é suportado por todas as coisas vivas e pela humanidade, é um fato irrevogável e inevitável da criação. Qualquer outra explicação é puro mito. Pode ler de novo, Solange, por favor. Só É, isso. só o portanto? É. Portanto, o problema da personalidade e da direção do ego, que é suportado por todas as coisas vivas e pela humanidade, é um fato irrevogável e inevitável da criação. Qualquer outra explicação é puro mito.
Então, Cristo está dizendo aí, olha, não arranca os cabelos não, não precisa se coçar, não precisa se aperrear não, como diz aqui no Nordeste, né? É É um normal. fato, isso é um fato. Irrevogável e inevitável da criação. Até que você Problema da consiga superar o ego, personalidade né? é o problema da personalidade e da direção do ego. Isso é um fato. Não Sem tem como dúvida. fugir disso. Sem Tá dúvida. certo? E Até que você consiga É. suplantar o seu ego, né? Mas ele diz aqui também que é suportado por todas as coisas vivas e pela humanidade. O que quer dizer isso? Pô, os animais também têm o domínio do ego. As plantas, lembra que ele dá o exemplo do girassol que gira para o sol, para buscar a luz do sol? Não é só a humanidade que tem ego. Todos os Todos seres têm. vivos têm ego. Tenho uma experiência para contar, nesse caso. Acho Diga que eu não lá. sei se acho que eu já falei aqui, dos Se for do pássaros. girassol, que vira para o girassol, Não, é dos mesmo. pássaros, eu presencio todo dia que eu vivo na casa das minhas primas. Acho que eu não sei se eu já comentei aqui. Jogar miolo para o passarinho, É, Passarinho? é É. um só que domina todo mundo, rapaz. briga com todo Você mundo. contou Mas é na assim com uma segunda-feira. matilha de Não é, Natal? cães, né? Então aquele não deixa ninguém chegar perto. Para os outros chegar, eles ficam na beiradinha assim, para ver se ele dá uma escapada para chegar lá e pegar a comida. A gente fica o dia inteiro, eu fico lá o dia todo vendo. A gente joga comidinha para eles. Aí, quer dizer, esse aí, o ego dele, né, tá lá em cima, né? Tomando conta dele, porque só Não é que ele o pode ego dele está comer. lá em cima. O ego dele é igual ao dos outros passarinhos, só que ele é mais forte que os outros passarinhos. Não, ele é o único, só tem um que faz isso. Ele tem até a cabeça azul. É só a cabeça azul. Aí ele não deixa, tem os filhotinhos, não deixa os filhotes chegar perto. Aí fica todo mundo correndo, voando em volta. Quando de repente algum chega assim por perto, daqui a pouco lá vem ele, bota todo mundo para correr. Então, é o ego. Eu ainda não tinha pensado nisso, agora vocês falando nisso, aí estou me lembrando desse detalhe. Quer dizer, o ego dele, né, tá ali, ó, dominando. Quer dizer, nos animais, os seres ali. No E hoje. mamute e na formiga. Oi? No mamute e na formiga. Sim, sim. Nas formigas, coisa que a gente também não observa, né? É difícil observar. E essa dos pássaros foi assim, é uma experiência que eu estou tendo todo dia de observar. Impressionante. Um só é o dono, é o chefe. Como é que pode? Oi, Celi. Esclareceu aí, Celi? Oh, Eu estou vendo aqui mais abaixo, ele explica melhor isso, Exato. Vamos lá. né? É Olha, eu verdade. fiquei com uma Lenice. dúvida. Fala. É, o Vladimir disse que o ego morre quando a gente parte para outra, né? E aí, quando você retorna, porque a gente tem várias encarnações, é outro ego que vem, aquele lá nunca vai aprender nada. Boa pergunta, boa pergunta. É outro É, ego que você lembra que ele, começa lembra que tudo. ele, lembra que ele fala? No momento da criação, duas forças se aproximam. Não, A sim, atividade, atração e rejeição, né? porque a alma O é a novo mesma, a ego. alma tem. A alma, sim. A alma tem A psique milhões também é a de mesma. anos aí, né? A psique também é a mesma. Ela vem junto com a alma, ela é carregada no momento da concepção. Lembra? Uma alma é carregada, tá? Vem junto com a Mas o consciência. ego não é. E agora? Meu Deus, vai começar tudo de novo, se for um ano pior do que o antes. É Por isso, Não, imagina uma assim. vida diferente que a outra, né? Olha, Imagina que você vai. Imagina que você vai. Você está aí, você está com esse seu traje. Mas se você for fazer um mergulho, você vai precisar de um outro traje. Você não pode mergulhar de pijama. Até pode, mas não vai ficar na água. Então você vai precisar de uma roupa de borracha, de pé de pato, de cilindro de ar para estar naquele ambiente. Quando você for desencarnar dessa vida e for encarnar, por exemplo, na Suécia, você vai precisar de conceitos suecos. Você vai ser uma sueca. Então, um E novo vai ego se aprender com forma. isso, vai aprender como sueca, né? É,
Gente, então, por isso é que o meu filho que morreu vem bulir comigo. Quando ele precisa me avisar de alguma coisa, porque a alma dele tem o aprendizado do o que ele viveu aqui. Então, sei lá, eu não sei por que esse cara vem falar comigo de vez em quando. De Eu acho todas estranho as isso. vivências. É, Sim. E aí vocês podem ter vivido em outras vidas, não só como mãe e filho, né? Nessa foi mãe e filho, mas podem ter vivido como marido e mulher, como irmãos, você ter sido o marido dela, dessa alma que hoje veio como seu filho. a Tudo gente foi vem. parceiro, companheiro, porque ele está presente na minha vida hoje. De vez em quando, cara, a hora que eu preciso de alguma coisa, o cara nem me apertar. Eu falei, que isso, cara? Mas cartas de Cristo não garante isso, né? Ele fala que você pode estar, você vai viver várias experiências. Então você pode ter nascido aqui numa família com pais brasileiros, teve uma experiência com esses pais brasileiros, mas agora você precisa ter uma experiência na China. Não necessariamente com os mesmos pais, as mesmas mães, da mesma cor, da mesma raça, né? É. Mas eu quis dizer assim, a vivência dele como vivência que ele viveu aqui como meu filho está impregnado na alma. Então, quando ele vê alguma coisa que eu preciso, que nem na história da morte do pai dele, ele achou que eu tinha que falar, daí ele veio me buscar, ele veio me chamar. Então, E isso aí é uma coisa que Jesus não explica, né? Não fala disso. Ele fala assim, que quando você faz a passagem, a sua alma, com todas as experiências que ela recebeu até agora na vida, sobe para a consciência divina, certo? E ele fala que no momento da concepção, a alma é carregada com todas as experiências passadas. Então, do meu modo de entender, se ela chegou lá com a experiência dessa vida, e quando ela vem para uma nova vida, ela é carregada com todas as experiências, ela não está com as experiências da vida, ela é na consciência divina. Está lá. Sei lá, fazendo o quê que Jesus não fala o que fica fazendo. O pessoal todo fica fazendo na consciência divina. Né? Não explica. Mas, quando no momento da concepção, a alma é carregada com todas as suas vidas e experiências superiores. Então, só para eu complementar o meu raciocínio, a alma vai e vem várias vezes trazendo toda a sua bagagem junto com a psique. Mas o ego, ele, a cada nascimento, ele é um ego, morreu, o ego acaba. Então, por isso que você falou que ele não aprende, né? Ele não aprende, ele não evolui. Não, ele aprende as coisas desta vida. Sim. Por exemplo, como é o exemplo que eu dei. Ele foi mexer numa aranha, a aranha picou, ele falou, opa, aranha pica, eu não vou mexer mais em aranha. Só as coisas Isso. desse momento, né? Não uma evolução espiritual, ele vai sempre ficar na situação material. Isso, só. Né? De querer, mas ele não evolui espiritualmente. Não. Então, cada encarnação que a alma tem, ela tem uma experiência com ego diferente, é isso? Isso. E aí mas aí, se ela superar um ego só, aí ela consegue a evolução? Sim, porque é esse o nosso propósito na superar Terra. Esse é o nosso propósito na Terra. É aprender a transcender o ego. Aí o que é? É a minha alma que conseguiu se libertar do ego. Eu não preciso mais dessa experiência terrena que é superar o ego. Eu já não preciso mais voltar para a Terra como encarnado. Lembra que Cristo diz assim, ó, que a criança, desde que ela nasce, né, ela começa a aprender, E esse aprendizado vai causando aquele problema lá das ataduras e correntes, entendeu? Essa é a personalidade, esse é o ego, entendeu? Já no ventre da mãe, né? Já no ventre da mãe. Porque o ego, ele como ferramenta ou como uma roupa, se a gente imaginar isso, né? Imagina, vamos fazer uma analogia do teatro. A sua alma é o ator ou a atriz. E o ator, a atriz é sempre o mesmo. Vamos falar do Antônio Fagundes aí. Cada novela que ele vai fazer,
ele é revestido de um personagem. Um personagem. Boa. Então, o ego dele, por exemplo, para você ser pobre, você tem um tipo de ego. Para você ser rico, você vai usar um outro tipo de ego, um outro tipo de personalidade. Se você vem como pobre, você já trouxe essa pobreza do seu pai e da sua mãe. Porque a gente herda deles, né? 50% do pai, 50% da mãe, para ir se formando. E os aprendizados que a gente teve. Mas para a experiência dessa vida que hoje a gente vai ter como pobre, né, por exemplo, a gente é como se fosse selecionado pelo próprio magnetismo tudo aquilo que a gente precisa aprender, vivenciar, que a gente não aprendeu, como quando a gente teve uma experiência de rico, por exemplo. A gente não teve humildade quando era rico. A gente não compartilhou nada com ninguém. A gente tinha soberba porque tinha muito dinheiro. A gente tinha altivez porque tinha muito dinheiro. A gente não se misturava. Dessa vez a gente vem para evoluir, para experienciar esse lado da pobreza. A gente já vem com humildade, já vem com uma tristeza, né, pela falta de todas as coisas. Para quê? Para que quando uma próxima encarnação a gente tiver a experiência de novo de uma pessoa rica, a gente possa estar compartilhando, para que a gente possa estar usando o altruísmo e não mais o egoísmo. Então, a cada encarnação vem uma nova personalidade, vai se construir. Uma cor diferente, né? Lembra quando ele fala lá no final da carta 9 que a gente mergulha num tanque vermelho, na próxima vida mergulha no tanque azul, aí já vem as duas misturas, né? Na outra vida mergulha num tanque amarelo. São essas experiências que a gente vai acumulando. Chega uma hora que para mim já não faz mais diferença ser rico, ser pobre, eu vou ser a expressão da alma, não mais a expressão da minha personalidade. Ah, você é rico, mas é humilde. Mas não é uma humildade lá que a gente, né, se abaixa, não é isso. É a humildade de compreender, de entregar para as pessoas, de querer o bem de todos. Então, o meu dinheiro, né, que me pertence, a minha família, é para dividir, é para ajudar, é para melhorar. Diferente já do egoísta. O dinheiro é só para mim, ou eu nasço pobre e quero só para mim, então eu vou ser ladrão. Mas são tudo experiências, tudo é teatro. Quem está aprendendo mesmo é o ator. É o Antônio Fagundes aí. Cada papel que ele interpreta, ele está crescendo como ator. Ele está desempenhando melhor o papel. É o que a gente está fazendo. A gente, como alma, está melhorando cada vez mais. Por isso, na próxima vida, a gente pode nascer em qualquer lugar. A gente já vai trazer essa bagagem. Diga. O ego vai aprendendo com as experiências dessa vida aqui, né? Como eu disse, ele pôs a mão na formiga, a formiga picou, ele criou a crença, ou sabe que não pode pôr a mão em qualquer formiga porque ela vai picar. E assim por diante, vai aprendendo, né? Não posso xingar um cara mais forte do que eu, o cara vai me dar um tapa e eu vou apanhar. Então eu não mexo com gente maior do que eu. E assim por diante, ele vai aprendendo, mas para poder proteger o indivíduo. Só isso. Mas chega um momento, né, Vladimir, que o ego não vai mexer com uma pessoa mais fraca do que eu. Não, então, porque ele aprendeu, né? Porque ele aprendeu. Muito pelo contrário, eu vou proteger essa pessoa mais fraca. Ah, não, sim, sem dúvida. Aí já é diferente, já não é mais o ego, né? É a evolução da alma. É a alma que evolui e fala, opa, não vou fazer isso, o cara é mais fraco do que eu, vou ajudar ele, né? Exato. Vou ajudá-lo em vez de fazer isso. Né? Acho que a Celina quer falar lá. Tá? Esse é o propósito. Diga-se. Eu queria falar, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a gente não lembra de nada, né? Então eu vou aprender novamente que a formiga pica, gente. Mais ou menos, porque a nossa psique vem com essa bagagem. Não, mas o ego não, né? Intuição. Mas o ego não. Pois é, o ego mas o Roberto acho que tem razão. Ele não armazena nada. Quem armazena tudo é a nossa psique. Então. Por então, isso quando a gente nasce novamente, a gente recebe o ego limpo de tudo. Aí vai aprendizando, vai tendo aprendizado. Boa noite a todos, pessoal. Até amanhã.
Até amanhã. Que a Tchau. gente não Amanhã. lembra Amanhã, mesmo. Vladimir. Eu acho que deve ser Amanhã, dessa forma que Vladimir. a gente não lembra de vidas passadas. Então, mas a gente tem a Raramente intuição. tem, né? Tem a intuição. Por isso ele fala aqui que a psique ocupa os recônditos da mente humana. E essa percepção é dada pela psique para que a gente não perca mais tempo. A ideia não é perder tempo. Não é assim, imagina, uma criança vai lá no primeiro ano da escola, passa de ano e volta para o primeiro ano de novo, passa de ano e volta. A gente não está num looping. Por isso a gente traz cada vida como se fosse uma pérola num cordão. Esse cordão é a nossa psique. Todas as nossas lembranças de vidas passadas estão ali. Na vida presente, a gente não utiliza essas lembranças como a gente utiliza a lembrança de, bom, ontem eu fui na pizzaria, ou, né, anteontem eu fui passear de barco. Mas as coisas ficam impregnadas, assim como tem gente que tem medo de água desde pequeno. Não sabe por quê. Quando faz regressão, coisa e tal, vê lá que por conta de um afogamento numa vida passada. Então a Ah, é gente como traz assim, essas... né? Oi? Como assim? Como assim? Eu não gosto nem de matar formiga. Porque eu devo ter matado muita gente por aí, né? Em outras vidas. E hoje Então, mas não você deve ter suporto a morrido ideia. muitas vezes para não Então querer eu matar. aprendi. Eu aprendi que não se mata o outro, né? Porque você deve ter sido assassinado algumas vezes e entendeu o quanto isso não é bom. Por isso não quer fazer mais. Fala, Celina. Esse. Não, só para ajudar um pouco a Helenice, algumas vezes eu falei sobre nossos 7 corpos, 4 inferiores, que estão ligados ao nosso plano, da terceira e quarta, que envolve o etérico, o emocional, o mental inferior e o corpo físico. Esses 4, eles são produzidos em cada encarnação, tá? O domínio do ego é o mental inferior. Ali é o domínio do ego. Aquilo bate exatamente com aquela questão da intenção, da atividade, do pensamento. O pensamento é domínio do ego. Aquilo que nós experienciamos fisicamente, mentalmente e emocionalmente, essas experiências se traduzem em feixes de frequências que são absorvidos pelos 3 superiores, Atma, Buddha e Manas. Esses 3 são eternos, fazem parte daquilo que é a alma, que a gente conhece genericamente como alma. Então, as experiências que nós temos na matéria, diretamente, as emoções que nós sentimos e os pensamentos que criaram situações, elas são absorvidas lentamente e estudadas por esses 3 corpos superiores espirituais, esses 3 corpos espirituais, que fala sobre a mente superior, da qual nós trazemos os nossos pensamentos, os nossos projetos, tudo. Igual eu falei sobre aquela questão do triângulo isósceles, que tem 4 partes iguais, 3 partes iguais. Ali é o plano das ideias de Platão. É Manas, é o corpo superior. Oi. Eu estou no aniversário do meu neto aqui, ó. Ah, É aniversário desse neto querido aqui, ó. Ó. Aí eu disse, vou mostrar você a turma. Aí não dá mais para entrar, mas um beijo para todo mundo, viu? Obrigada, amanhã eu estarei. então, o ego,
Esses 4 corpos inferiores, eles se dissolvem. Depois que você é enterrada, leva 40 dias para ser dissolvido o corpo etérico e leva um tempo a mais para ser absorvido as experiências. Então, elas são elevadas, e aí, a partir desses 3 aspectos da mente superior, do amor, que é o Buddhi, e da alma, do eu superior, é feito uma análise do que foi experienciado, e aí se cria novamente uma nova experiência, uma nova encarnação, entendeu? O ego, ele se dissolve, porque ele faz parte do corpo mental inferior. Ele está abaixo, na 4ª. Aquele aspecto em relação ao que o nosso esquecimento é porque a gente está num planeta que sob uma experiência extremamente difícil. O esquecimento não é tão profundo em outros planetas, mas neste especificamente, o grau de ilusão ao qual nós somos submetidos é 10, é praticamente quase perto de 10. O quanto a gente é capaz de perceber as implicações das nossas experiências, das nossas encarnações, é muito pequena. A ilusão é muito forte. O esquecimento, ele está num nível que envolve assim um processo muito profundo para você superar alguns aspectos desse esquecimento, que é desse véu, porque ele é muito grosso neste planeta. Nos outros, há uma faixa de 5, 6 em termos de nota, a força do esquecimento. Neste planeta, especificamente por algumas questões que a gente pode discutir em um outro momento, é muito elevado. Então, aqui o esquecimento, o nível de esquecimento da ilusão, ela é próxima de 10. Numa escala de 0 a 10, seria 9,5. Por isso que a nossa consciência tem muita dificuldade de ultrapassar algumas experiências. Então, fica-se muito no nosso corpo emocional, naquilo que é o nosso registro akáshico. Então, é muito forte. Então, é isso. O ego faz parte dos 4 corpos inferiores, que são, aos poucos, absorvido pela alma e compreendendo e retornando a outras encarnações. O outro aspecto é esse, sobre o esquecimento e por que o que a Tida falou, o que eu sei é que o grau de esquecimento das nossas experiências passadas, ela é muito forte neste planeta especificamente, porque há questões bastante importantes que as pessoas vão entender um dia. Então, assim, né, nesse contexto, o esquecimento que cria a capacidade de nós sermos iludidos e ficarmos na roda de Sansara, ela tem a ver com alguns aspectos que vão ser colocados daqui a alguns meses, vão ser entendidos melhor. Então, é isso. Então, realmente, o grau de esquecimento é muito alto, por conta de algumas coisas que foram feitas na humanidade. Na carta 8, Cristo diz que
a personalidade, né, a alma, né, ela aprende por experiências e erros, né? Então, baseado nisso, o esquecimento faz parte do processo. Por quê? Porque como é que ela vai evoluir se ela já é experiente, se ela lembrar de tudo? Então, ela não pode lembrar. O esquecimento faz parte do processo também. Porque ela sempre vai estar evoluindo, sempre, sempre buscando. Mesmo que tenha que reiniciar tudo, reiniciar todo o sistema. E tem um Rodrigues, problema essa é para grande. você. Fiquei com dó da alma. O ego apronta, apronta, apronta. E ela é que repete de ano. Começa tudo de novo. Porque Não ela é? deixou ele aprontar, né? Enquanto ela não passar de ano, ela vai Ela repetir. apronta, 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 e quem repete de ano é ela. E vai pegar outro ego danado. Imagina que é um filho menor de idade. A responsabilidade é dos pais. Se os pais não educaram os pais pagam pelo erro dos filhos. Imagina que seu filho pega o carro e bate. Se tiver que pagar o prejuízo, não vai ser seu filho que vai pagar, vai ser você. Porque você deu o carro para o seu filho. Ou mesmo que ele tenha pego sem você ter dado. Você não educou bem seu filho, você é quem vai pagar o conserto. Correndo o risco de ser presa, né? Porque você é responsável por esse menor, mas se você não toma as rédeas dessa carruagem, os cavalos vão para onde querem. Quem forma o ego não é o pai e a mãe material, que vai O ego é um montando. instrumento. A gente precisa Mas o lembrar que o pai e ego é a um mãe instrumento. humano é que acaba interferindo e alterando o ego, né? Pode dar tudo, não sei o quê. E a alma, coitada, não consegue acessar isso tudo. Ela fica lá esperando. Ela tem que se forçar a sobressair, a sobrepujar o ego, Faz essa controlar o ego. ligação aí é a psique. Ela que faz essa ligação. Né? Então, É, coitado, deve me dar voltando para ao forçar a aspecto, psique. voltando ao aspecto, as almas estão em evolução. Elas, quando chegam neste plano, num planeta de 3D, de terceira dimensão, em que há a dualidade, aquilo que a gente escolhe, sempre escolhe baseado no que acha que é bom para você e não é bom para você. Então, tem a dualidade. Então, as almas também evoluem, planeta por planeta, ao longo de galáxias por galáxias e universos. Então, esse é um aspecto. Dentro disso, a alma, ela também sofre a influência de experiências que um indivíduo quer ter. Ou então, criam-se situações em que uma determinada personalidade, ela volta constituída por uma alma. Por exemplo, um indivíduo que foi gerado num estado de extrema violência, como um estupro, como um estupro. Essa alma, ela recebe energias do homem e da mulher que estavam envolvidos numa energia de extrema densidade. Então, a capacidade dessa alma, da psique, conseguir trabalhar e evoluir dentro dessa condição, mostrando muita resiliência, muita diligência, vários aspectos importantes do processo de formação de um indivíduo. Então, ela vai ter ali uma energia mais densa, já no começo do nascimento daquela criança. Então, ela já vem com uma carga negativa, densa, não digo negativa, uma energia muito mais densa que ela vai ter que superar, livrar-se de maneira a mostrar a luz dela para as pessoas. Então,
É esse aspecto. Às vezes, algumas almas, muitas almas, podem vir de momentos que se traduziram num estado de extrema violência, gerando energias muito densas que ela vai ter que superar. Então, aquela alma vem com a capacidade de superar aquilo que ela veio aprender, né? Então, tem esse aspecto também, de que as almas, pela evolução, elas aceitam passar por situações que vão trazer a ela uma consciência de muitos aspectos da vida humana. E através disso, sei lá, obter resiliência, mais diligência e vários outros aspectos da vida. Então, é muito interessante onde estamos. Helenice, eu vou ler aqui na página 276, tá? Carta 8. Oh, caramba. Aí, foi. 276? É. É. 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo. E lembra que a carta 8 ele começa falando sobre as dimensões, né? Ele fala de 3 dimensões, né? A dimensão da consciência divina, a material e a universal, né? Que é a da fonte do nosso ser, né? Ele diz que nós vivemos nessas dimensões. Isso é um estado de consciência, né? Se você vive só na dimensão terrena achando que isso aqui é a realidade, você tá ferrado, né? Tá ferrado não, né? Você vai encarnar várias vezes, né? Então ele diz aqui, ó, recordem o que estou dizendo agora. Vocês residem em 2 dimensões e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual. Estes o quê? Os pré-requisitos. Verdadeiro despertar espiritual conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade. Seguido por arrependimento, arrependimento, arrependimento. Este é o único caminho. O arrependimento levará à rejeição da dimensão magnético-emocional e da rejeição ligação, que em suas formas mais destrutivas os humanos descrevem como pecado. Então, tem como isso está resolvido já. Isso já está resolvido. Esse problema que ele relata aqui, né? O problema da personalidade, né? Já está resolvido. É uma questão só de consciência, de onde você está. Não só de consciência, né? Porque consciência é conhecimento, como ele diz. Mas tomar atitude, né? Porque muitas vezes a gente tem a consciência, né? Tem o conhecimento, mas não toma atitude. O ego continua fazendo do jeito dele. E aí a gente diz, eu não consigo, eu não posso, não dá, agora não quero. É igual quem fuma. Ninguém nasceu fumando. Você teve que se esforçar para fumar. Mas você sabe dos perigos, você sabe do mal que causa não só para você, mas para a coletividade, a sujeira que você faz quando joga a ponta de cigarro. A gente sabe tudo isso, mas por que continua fumando? Sabendo que não Porque deveria. Pode falar. Quando eu entrei no caminho espiritual, em 2000 na década de 90, eu tive uma experiência em 2007 que foi o seguinte: eu fumava naquela época, eu fumava. E eu tentei parar várias vezes. E aí não conseguia, voltava a fumar. Mas aí quando eu entrei e eu conheci o Reiki, tem aquele momento de 21 dias onde você vai fazendo aplicações em você. Numa delas, eu estava na cama, estava
fazendo a aplicação, ali sentada, e aí veio uma visão de mim mesma em uma outra vida, onde eu era um discípulo de um grande mestre que foi assassinado porque eu permiti que ele saísse da prisão e ele, fugindo, ele encontrou o meu mestre e ele matou. Depois tem outras implicações nesse processo. Mas naquele momento, eu me condenei e os outros também me condenaram. Então, eu achava assim, eu despertei daquele momento, assim, com um profundo... Naquela vida, eu falei assim, eu não mereço viver. Me condenei, de certa maneira. E aí, quando eu vim a este plano, eu voltei a este plano, alguma coisa mudou. É como se alguém me dissesse, meus mestres me disseram que assim, que eu não precisava mais ficar naquele estado de achar que eu não merecia viver, e assim, que a partir daquele momento eu tive algumas encarnações muito difíceis, mas nessa vida, quando eu voltei, me veio assim, isso é uma das coisas. Todas as formas de fumar, todas as formas de vício, todas, elas têm como o ponto focal um profundo você não se merece. Então, naquele instante, assim, eu joguei o cigarro, nunca mais tive vontade de fumar, assim, nunca mais. Em qualquer situação, não vinha mais. Mas me veio assim, eu não preciso mais me matar lentamente. Então, foi esse trauma dessa vida especificamente, em que, assim, eu não mereço viver. E, assim, eu não tinha coragem de me matar. Então, todas essas questões que estão aí presentes na humanidade nesse momento é porque você não se acha digno. Você, assim, foi profundo mesmo, assim, é uma verdade que me veio muito profunda, assim, e que as pessoas, elas não se gostam. E por achar que elas não são boas o suficiente, elas adotam maneiras de se matar. Então, assim, me veio muito forte isso. Eu não preciso mais me matar lentamente. Naquele momento, eu peguei o cigarro que estava no meu lado e joguei no lixo e nunca mais eu tive vontade. Então, tem algo a ver, essa dificuldade das pessoas de livrar-se dos vícios tem a ver com o quanto elas se amam. E o umbigo é exatamente o oitavo mandamento: não matarás. Você não pode se matar. Cada vez que a gente se permite ter um vício que diminui a sua vida mortal, ela está lhe dizendo que você não se ama o suficiente, não acredita, não crê em você, por conta de aspectos muitas vidas atrás. Então, essa é uma experiência que eu tenho muito clara, que é bem que todos têm. É complicado. E você vê, isso vem de vidas passadas também, né? Como você relatou aí. Então a gente traz, como Cristo fala, né, na psique, no nosso inconsciente,
Traz esse fio, esse cordão. Pessoal, a gente já está com mais de 1h20 de reunião. Podemos encerrar? Alguém sabe onde foi que parou aí exatamente? Parou na penúltima parada. Portanto, o problema da personalidade. Paramos aí. Vai começar aí. Eu vi que os homens chamam de pecado. Ótimo. Vamos deixar marcado aqui para amanhã. Boa noite para todos, tá? Uma ótima noite. Boa Obrigada noite. pela reunião. Boa noite, bom Boa descanso. noite, pessoal. Bom Obrigada aí pelos Amanhã. esclarecimentos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.